Esse é o terceiro áudio do livro que nós estamos falando. Já fiz até um primeiro texto hoje do nosso amigo Arun Sundararajan. Economia Compartilhada, o Fim do Emprego e a Ascensão do Capitalismo de Multidão. Eu, no texto de hoje, falei da diferença entre percepção e conceito, e nesse livro, agora, eu escrevi uma coisa que se chama descrição, uma diferença entre descrição e explicação. E o que eu acho que acontece é que quando você analisa um livro, é diferente de quando você tem como desafio escrever uma narrativa, que é o nosso caso. Você tem que ter um ferramental para entender como é que os outros... Quer dizer, o que é interessante é que você tem que aprender quais são as outras abordagens que os outros fizeram, que ele construiu uma narrativa, e o que da narrativa dele, por que ele não chegou às mesmas conclusões, e o que você pode aproveitar da narrativa dele. Então, o nosso amigo Arun, ele é descritivo. Quando ele tenta fazer uma explicação dentro daquilo que ele está colocando, a explicação dele é uma explicação não suficiente. E por que é importante a explicação para efeitos de tomada de decisão? E diferente da descrição. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou cego. Aí eu vou visitar um determinado lugar que eu não estou vendo e alguém descreve para mim. Olha, você está diante de um palácio e o palácio é assim, assado, etc, etc. Eu estou imaginando o palácio, mas eu não vou tomar nenhuma decisão. Então, a ferramenta da descrição, ela cabe para várias situações. Mas quando eu tenho que tomar uma decisão, e é o caso, quando a gente está falando em transformação para o digital, ou quando a gente está falando de pessoas profissionais e organizações que precisam tomar uma decisão diante do digital, o que eu faço para me manter competitivo diante do digital? Eu preciso de uma explicação convincente para que eu possa tomar uma decisão. A descrição não resolve o meu problema. E aí eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso, né? Eu voltei para a introdução exatamente para repensar essa discussão. É como se a gente tivesse que ter um ferramental de análise de livro para entender. Eu falei no primeiro negócio que ele é indutivista, mas ele é descritivo. A explicação dele não permite que eu tome a decisão. E eu vou tentar comprovar isso que eu estou falando. Então, na página 24, ele fala de alguns dados, fala de vários projetos, né, de plataformas que estão criando, segundo a página 23, uma profunda mudança, sobretudo as mudanças causadas pelas tecnologias digitais, né? Ele vai falar, e aqui ele vai dizer, vai fazer aqui uma separação entre economia de dom, que é um conceito que ele trabalha, com economia de trocas remuneradas, né? E eu vou aqui citar na página 25, ele vai dizer, no último parágrafo, antes das notas, a confiança necessária para possibilitar as trocas econômicas vinha fundamentalmente dos laços sociais. Ou seja, ele vai dizer que o compartilhamento já é uma ideia, sempre foi da economia, o que é positivo, porque alguns autores nem fazem isso. E aí ele vai pegar aqui um autor para falar da economia, dizendo que a confiança era necessária para possibilitar as trocas dos laços sociais. E aí ele vai falar da confiança, que é um tema que a gente trabalha. Na página 27 ele vai falar, indo muito além do circuito de amigos, familiares, que vivem nas proximidades, incluindo outros grupos de pessoas escrutinadas digitalmente na população. Então tem essa tradução que é escrutinadas, que poderia ser ranqueadas.
mas eu fui vendo mais adiante, ele não faz um detalhamento disso. Aí ele na página 28, ele vai falar da nossa amiga Juliette Shore, que tem um link interessante, debatendo a economia compartilhada. Ela vai usar um conceito que se chama stranger sharing, que seria o compartilhamento com estranhos. E aí ele vai dizer, então existe esse compartilhamento com estranhos. Então, nós temos compartilhamento com os conhecidos antes do digital e o compartilhamento com estranhos agora. Descrição. Concordo com isso, Nepo? Concordo. Faz sentido isso? Faz sentido. É uma descrição positiva? É uma descrição positiva. Mas a pergunta é, por que isso acontece? Aí ele vai dizer, as tecnologias digitais, e aí vamos chegar aqui no ponto que ele fala. Valeu. Ele vai chegar aqui no ponto que ele fala, voltando à página 27, dizendo, as tecnologias digitais, olha a frase, abre aspas, as tecnologias, segundo parágrafo, as tecnologias digitais na atualidade estão nos levando ao compartilhamento familiares, a comportamentos familiares, como compartilhamento, emprego autônomo e formas de troca entre as comunidades. Estão nos levando a comportamentos familiares. Então, a explicação que ele desenvolve é que as tecnologias digitais estão nos levando a comportamentos familiares. Essa é a explicação dele. Então, preste atenção. No momento que alguém resolve criar uma empresa exponencial, uberizada, ou peer-to-peer no nome dele, que resolve entrar nesse conceito que eu acho fraco, capitalismo das multidões, porque quando ele fala de capitalismo das multidões, ele diz, aqui, vou chegar aqui na página, a multidão, página 23, a multidão crowd substitui as corporações no cerne do capitalismo, página 25. Há quanto tempo a economia mundial é dominada por grandes corporações? E aí ele vai falar de uma lista enorme de empresas que são empresas novas, mas que são corporações. Então, antigas corporações substituem novas corporações substituem antigas corporações. Então não é um capitalismo de multidões. Não é um bom conceito e não é uma boa definição, porque não bate uma coisa com a outra. Porque senão não teriam corporações. Você poderia até dizer que, num segundo momento, se a gente tiver a blockchainização dos Ubers, do YouTube, etc., que você vai ter uma pulverização das organizações, coisa que ainda não está havendo. É uma aposta que a gente faz, mas ainda não está havendo. Então, o que acontece? Ele faz uma descrição e quando tenta fazer uma explicação, a explicação é as tecnologias digitais criam um ambiente familiar de volta. Ele não consegue enxergar as estrelinhas como a ferramenta fundamental. Então, é uma explicação, é uma descrição com uma explicação fraca, que não permite que alguém que vá fazer um projeto desse tipo possa fazer com sucesso. Porque a pessoa não vai perceber, ele vai dizer, não, basta eu colocar uma plataforma no ar em que as pessoas vão ter uma familiaridade. Não percebe que a base estruturante do novo modelo é as avaliações, que permite as avaliações, permite a confiança. E aí vai no vídeo passado, que a gente vai pegar, e aí a gente vai. Quando a gente faz explicações, a gente tem que pegar os autores adequados. Ele pega um autor de economia que vai falar, por exemplo, do aumento e da redução de autônomos, etc., etc., que não é a discussão agora. Agora não é essa a discussão. A discussão é como é que eu crio ordens espontâneas, aí nós vamos para a escola austríaca, de massa. E aí ele vai falar do índice de preços. Então eu preciso de um índice coletivo
para poder ampliar as ordens espontâneas. Sem o índice coletivo eu não tenho ordem espontânea. Sem as avaliações eu não consigo fazer uberização. Aí você vai dizer, pô, Nepô, todo mundo que escreveu sobre o digital tem que falar sobre o que você acha? Não, eu falo, é uma explicação que descreve e quem vai tomar decisões para fazer aquilo que ele acha legal, e aí tá, o meu cliente é aquele que vai sobreviver nesse novo mercado, tem que entender para quando decidir estar competitivo. E quando eu leio esse livro, eu vejo, o cara descreve e a explicação que ele dá não é suficiente para que a pessoa possa tomar uma decisão baseada no início desse livro. Ah, depois ele talvez mais na frente ele vai explicar o escrutinado. Não me parece que vai explicar o que seria esse escrutinado. Escrutinado pelo digital. Teria que ver o original em inglês para ver o que é o escrutinado. Mas ele não vai falar isso. Ele até fala de coisas interessantes. A pessoa que descreve, ele percebe a confiança. Que eu acho interessante ele perceber a confiança. Que não havia confiança e hoje há uma confiança entre os desconhecidos. Isso está no meu livro, de 2018. Não lembro se está no de 2013, mas no de 2018 está. Que a gente cria uma confiança de massa, aumenta a taxa de confiança. Mas a explicação não é porque tem tecnologias digitais, é porque a gente tem uma nova linguagem. É uma explicação mais forte e mais potente para quem vai tomar a decisão. Então, se esse livro é um livro para descrever, e aí eu poderia aproveitar aqui a história do Airbnb, a história do Lyft e tal, são informações importantes para quem está estudando o mercado. Ele está descrevendo, está trazendo coisas, mas ele não é um livro ferramental para poder ajudar a gente a uma explicação mais convincente. E isso é importante na hora que a gente vai fazer a análise do livro. Esse livro vai ajudar como? Que esse é o objetivo das leituras bimodais. Entrar no supermercado do Arum e ver o que a gente traz do Arum. E uma das coisas que a gente tem aprendido aqui nas leituras bimodais não é só o fato do que eu aprendo com o livro, é o que eu aprendo com a análise do livro e quais são as diferenças entre as diferentes narrativas. E por que a gente acha que a nossa narrativa é mais consistente, né, e as outras não são tanto. E aí a gente compara e a gente apresenta. E a gente vai se oxigenando. É um pouco por aí. O que você diz? Se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap. 2199608-6422. Vou repetir. 2199608-6422. Nepô, quero participar das leituras bimodais.